O Vida Vivida de hoje recebe uma atriz que, com todo o seu talento e carisma, sempre conquistou o público com seus personagens marcantes na TV, no teatro e no cinema. Aqui conosco, Maria Padilha. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom, então para começarmos nosso bate-papo, conta pra gente, quando você descobriu que queria ser atriz? Eu já fazia teatro desde criança, aquela coisa de jardim, quintal, pega os primos e tal. Já tinha essa vocação, digamos. Mas aí depois com uns 14 anos eu fui pro tablado, fiz aula com a Luiz Cardoso, fui minha primeira professora. E fiz umas peças infantis, a Maroquinhas Frufru, dirigida pelo Wolf Maia, A Menina no Vento, dirigida pela Marília Pêra. Mas eu achava gente de teatro muito chato. Achava uma gente dramática, muito pouco objetiva, muita subjetividade. Eu era surfista. Nossa. Então eu achava que as pessoas eram muito pesadas, sabe? Então eu fui fazer a faculdade de desenho industrial, porque eu sempre também gostei muito de desenhar. Eu vi uma exposição sobre a Bauhaus no MAN, quando eu era criança, garota, assim, e achei o máximo. Então eu fui fazer desenho industrial na ESD. Hoje eu sei que aqui na faculdade da cidade tem um desenho industrial muito forte, Nós temos. Naquela época o lugar era a ESD. E fui para lá. E continuava fazendo teatro como hobby, mas não achava que era profissão, não achava. Quando eu resolvi fundar esse grupo, que começou Miguel Falabella, o diretor do grupo Paulo Reis, eu e Daniel Dantas, depois entrou Fábio Junqueira, me envolvi muito com teatro. E a ESG, ela não é por créditos, como são as outras faculdades, ela é por ano, igual colégio. Então eu não tinha muito essa opção de continuar fazendo alguns créditos, ensaiar, então eu tive que trancar a matrícula. Então isso já foi um passo, assim. E aí eu me envolvi muito e eu tive muita sorte também na época, porque as pessoas que escreviam sobre teatro e que iam ao teatro eram muito animadas. Era uma época que o teatro de grupo, assim, florescia. Tinha acabado de existir o Asdrubal, quer dizer, o Asdrubal ainda existia, mas estava meio já no final, aquele ciclo dos grupos que demoram 5, 6 anos, né? Essa peça que a gente estreou era na Aliança Francesa da Tijuca. Os críticos eram o Ian Michalski, o Flávio Marinho era crítico nessa época, Sábato Magaldi viu a peça, sabe? Muitas pessoas importantes que a gente tinha muito respeito na época. Então, essas pessoas saudaram o grupo e a mim também, porque eu também não sabia se o teatro me queria, né? Eu queria fazer teatro, mas a gente fica na dúvida, será que o teatro me quer, né? Então, tive essas pessoas que escreveram e pessoas da classe teatral mais velhas que eu respeitava, que eu admirava muito, como o Antônio Filho, Zé Celso Martins de Correia, os meus próprios professores que eu tive, que Sérgio Brito, Amir Haddad, muito importante na minha vida também, Hamilton Vaz Pereira, que me falava, você é muito boa atriz, você é muito boa atriz, você é muito boa atriz. Marília Pêra me falava, então, pessoas que eu admirava muito. Então, a gente demora a acreditar, né? Bom, agora vamos falar sobre o seu primeiro papel na TV, a personagem Beth, da novela Água Viva. Foi logo nessa eu estava fazendo o Despertar Primavera na Aliança Francesa da Tijuca. O Gilberto Braga foi lá assistir a peça, a gente foi jantar depois, e aí teve uma confusão, porque na verdade eu era para fazer a filha do Raul Cortez e da Tetê Medina, que morria no começo da novela, explodiu um barco, ela morreu. E aí mudaram, porque na verdade esse papel tinha sido escrito para Glória Pires. E naquele momento teve uma confusão lá que os diretores não achavam que a Glorinha se adaptava a esse personagem. Então foram procurar uma outra atriz. Mas a Glorinha fez valer seus direitos lá, bacana, e foi lá, falou, não, esse personagem é meu, não sei o quê. Então, aí Gilberto escreveu um personagem para não me ter fora da novela. Não era um personagem, digamos assim, com muito respaldo, era um personagem meio amiga sabe? E eu fiquei meio desorientada, porque eu vinha de um trabalho muito profundo em teatro. Eu, com a Amir Haddad, eu estudava Brecht, com a minha peça do Wedekind, que é um autor muito profundo também. Então eu estava acostumada a jogar fora os textos.
Em vez de... Agora, e aí, com aquele pouco texto que eu tinha que prender. Eu não sabia fazer isso. E você gravou uma cena de topless pra essa personagem. Várias cenas de topless. Só que não era tudo fake, né? Porque eu botava aquele lib, aquele sutiã que prende aqui, porque já tinha as amigas, as contigos na época, né? Não era como hoje, esse inferno que virou. Os sites todos. Mas já tinha. Então eu sabia que, mesmo que só mostrasse de costas, ia ter a amiga contigo na frente, né? Mas mesmo assim foi um inferno. Porque aí botavam na capa da Contigo, meu cabelo era muito comprido, aí botavam Maria Padilha fez topless na praia. Eu não tinha sossego, porque eu andava pela rua e todo mundo... Todo mundo querendo saber. Não, todo mundo mandando eu tirar as roupas. Era horrível. Estava estacionando um carro, parava um caminhão assim. Aí, se você tirar o sutiã, eu te ajudo a estacionar o carro. Olha só. Aí eu achei que de uma grosseria, eu fiquei tão... Aí eu liguei um dia pro Gilberto Braga e falei, pelo amor de Deus, faz um texto dizendo, eu não faço mais isso, porque era uma época que todo mundo via novela. Era uma coisa assim, tinha 90 e tantos pontos a novela nessa época. Aí ele, sabe o que ele falou pra mim? Usa uma peruca. Olha só. Aí eu fiquei assim... Mas enfim, foi uma primeira experiência, foi meio difícil, mas foi interessante. Mas valeu, foi bem bacana. Foi bacana. Tudo Bom, que a gente Maria, faz é bacana. agora tem uma pessoa querendo fazer uma perguntinha pra você. Vamos assistir? Como você lida com os paparazzi? Eles te incomodam? Eu acho um horror essa história de paparazzi. Porque eu acho que, assim, eu pessoalmente, eu tenho um problema. Assim, te falei, não queria ser artista, não acho tão interessante essa parada de fama. Eu gosto muito de fazer sucesso, quer dizer, gosto que as pessoas gostem do que eu fiz e ter um reconhecimento pelo que eu fiz. Mas não essa parada de ser famosa, de andar na rua e todo mundo... se perder um pouco essa convivência normal com a vida, que eu acho que é importante para o artista também, porque... pro ator, porque a gente se alimenta de quê? De vida, de olhar as pessoas, de poder sentar num lugarzinho e ficar encarando, vendo umas pessoas. Não dá mais, então a gente tem que puxar pela imaginação. Então essa história de paparazzi é chato à beça, eu acho. Eu acho que as pessoas falam, é o preço da fama. Não é não. Principalmente essa coisa que é específica do paparazzi, como você me perguntou, que é você tirar uma foto de uma pessoa escondido. Eu não acho isso certo. Nunca vou achar. Não sai batendo em ninguém, porque não é a minha natureza, mas não acho certo. Bom, Maria, e você fez parte do grupo pessoal do Despertar. Foi. Como surgiu esse grupo? Foi assim, eu estava fazendo essa peça infantil, A Menina e o Vento, com o Miguel Falabella, e a gente começou a conversar, a gente adorava esse texto, Despertar da Primavera, que era um texto incrível. Aí a gente soube que um diretor, que eu não vou falar o nome, ia montar a peça. A gente achou que ele ia destruir a peça. Aí a gente falou, não, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Aí a gente foi na SBAT, na Sociedade dos Direitos Autorais, e a gente foi lá, e o Paulo Reis fazia também uma personagem na peça. A gente falou, Paulo, você dirige. Inventamos, né? E aí ficamos nós três ali, aí o Asdrubal estava se dissolvendo, quer dizer, estava passando por uma reciclagem. Os atores estavam saindo, outros estavam entrando, então tinha o Daniel Dantas, que era um ator assim, que já era meu ídolo nessa época, e o Fábio Junqueira, eles toparam fazer. A gente falou, caramba, então... Aí a gente tá com tudo, a gente ficou convencidíssimos, porque eles queriam fazer. Aí chamamos a Rosane Goffman, que também trabalhava com a gente, foram surgindo umas pessoas assim. Aí alguém trouxe um amigo, Eduardo Lago, aí foram surgindo todos as pessoas super assim, animados para poder formar o grupo. Todo mundo se juntou para fazer a peça, o pessoal do Despertar. A gente não tinha nem nome do grupo. Então, depois que acabou, quando a gente começava a peça, a gente queria dizer, o grupo apresenta o Despertar da Primavera. A gente discutia tanto esse nome do grupo que a gente nunca chegou à conclusão. Então, eu lembro que quem falava isso era o Daniel Dantas, ele falava assim, o grupo apresenta o Despertar da Primavera. E depois, já no outro ano, a gente teve que fazer uma leitura e a gente tinha que ter um nome. Aí, como todo mundo falava, lá vem o pessoal do Despertar aí, lá vem o pessoal do Despertar, aí a gente falou, então vamos virar o pessoal do Despertar, porque a gente não consegue chegar a um nome, então deixa que os outros batizem a gente. Bom, Maria, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais Vida Vivida, conversando hoje com a atriz Maria Padilha. Não saia daí.
de volta com o segundo bloco, conversando hoje com a atriz Maria Padilha. Bom, Maria, vamos ouvir mais uma perguntinha? Oi, Maria Padilha, eu queria saber se você já pagou algum mico muito marcante na sua profissão, alguma coisa que você não se esquece até hoje. Eu acho que assim, quem tem medo de pagar mico não deve nem viver. Quanto mais ser ator. Porque ser ator é pagar mico. Você está pagando mico o tempo todo no ensaio, quando você está experimentando uma coisa, você faz a cena de um jeito, depois quando você pensa que você se arrastou no chão, não sei o que, sabe? Umas coisas completamente loucas que você faz para chegar numa outra coisa, mas... tem um iluminador que é bastante conhecido, o Mané Kinderé, que ele é uma peste, porque ele vai assistir os ensaios e ele fica registrando os micos da gente. Depois ele vai contando para o Rio de Janeiro inteiro. Olha eu cheguei só. no ensaio, estava a Maria, eu me lembro na falecida, um dia a gente não sabia como ia ser a morte da Zulmira. E o Gabriel Vilela queria que eu ficasse no São Sebastião trespassada por tacos de sinuca. Então, os atores tinham assim, 100 tacos de sinuca, sei lá, uma quantidade, não me lembro, 40, 50. Vamos tentar botar todos os tacos de sinuca na Maria que ela consegue segurar. Então era uma coisa assim, deu toda torta, segurando todos com a perna. Quando eu tava assim, toda cara verde, parecia um paliteiro. Aí o Gabriel falou assim, agora eu queria que você tentasse andar assoviando o hino nacional. Eu sou muito disponível, sabe? Eu faço tudo que propõe. Depois eu falo, peraí, mas depois é que eu reflito se é legal ou não. E eu assoviei cantando o hino nacional, né? Toda cara, parecia um paliteiro. O Maneco tava lá, conta isso pra todo mundo. Aí eu entrei no ensaio, ela tava lá, ridículo, sabe? Então, como esses, milhões, né? Milhões. Bom, Maria, temos mais uma pergunta. Oi, Maria, sou estudante de teatro e queria saber como é produzir e atuar numa peça de teatro. Olha, produzir e atuar, eu acho que é bom e é ruim. É bom porque quando você produz, você pode escolher as pessoas com quem você quer trabalhar, não só artisticamente, como pessoalmente também. Aquelas pessoas que te estimulam, né? Ao mesmo tempo, você sabe que você é responsável por tudo aquilo ali. Então, você armou aquele circo. Então, você está em cena, às vezes vão te perturbar com problema lá, porque a carreta do cenário não chegou e você está ali querendo só pensar no artístico. Os produtores executivos tentam poupar a gente o máximo possível disso, mas não tem jeito. No fim das contas, a gente é responsável por tudo. Bom, Maria, em 1994, você posou para Playboy. Foi. E com o dinheiro, você financiou a peça A Falecida. Conta pra gente sobre esse trabalho. Então foi assim, foi uma época que estava muito difícil, a Lei Rouanet ainda não estava funcionando muito, como aliás não funciona mais também, de novo. A gente vive tendo no Brasil esses problemas com funcionamento do teatro, né? O teatro, ele está sempre tendo que ser reinventado, né? Então nessa época era uma dessas épocas. E eu consegui um patrocínio, eu queria muito fazer essa peça, eu queria muito trabalhar com o Gabriel Vilela. Aí um dos produtores da Playboy sempre tinha me chamado, estava sempre... Sabe por que você não faz as fotos para Playboy? Eu falei, ai, cafonice. Aquele espanto na hora, Aquele né? cafonice, que eu acho meio cafona. Aí eu armei uma estratégia, assim. Liguei pro Gringo Cardia e falei, você faria a direção de arte? Porque o Gringo é anti-micos, né? Porque posar nua é um mico, né? Aí ele falou que topava, a gente falou com a Márcia Ramalho, que é uma fotógrafa muito bacana. Aí eu liguei pro cara da Playboy, o Juca Kifuri, que era, na época, o editor. Falei, ó, é o seguinte, quero produzir uma peça, a peça custa tanto, então não quero nem discutir cachê, eu quero o preço da peça. E foi isso, foi assim. Agora, assim, tirar as fotos foi muito divertido, porque eu só tinha meus amigos, a gente ria a beça, a gente fazia fotos com roupa, a gente esquecia que tinha que ficar nu, e a gente riu muito. Mas aí, depois, quando saiu, também não foi traumático, porque não teve aquele papo assim de você estar numa ponte aérea e chegar um cara... Não rolou isso. Agora, rolou uma polêmica, tanto que até hoje me perguntam, né? Eu já venho sempre preparada para responder. Rolou uma polêmica porque eu acho que eu não tinha um perfil, talvez, de atriz que as pessoas esperavam ver na Playboy. Eu acho que foi por isso, porque teve página no Globo inteira perguntando a outras pessoas se acha que ela deveria, se acha que ela não deveria, um homem xingando, aí
O Rui Castro me ofereceu 2 páginas na Folha de São Paulo para responder. Eu falei, não sei escrever, não consigo. Aí o João Baldo Ribeiro escreveu um artigo me defendendo. Então foi uma coisa assim meio... Não sei, né? Acho que eu não tinha muito perfil, talvez, da atriz. Bom, Maria, mas nós temos uma surpresa para você e eu acho que por essa você não esperava. Vamos assistir. Eu vou falar, meu nome é Neila Torraca, sobre uma pessoa que eu amo e respeito muito, que se chama Maria Padilha. Maria Padilha, eu vi a estreia dela no teatro com a Menina e o Vento, ela e o Miguel Falabella, direção da Marília Pêra. Então eu acho que no meu meio, porque para mim eu respeito as pessoas que são de teatro, não tenho que fazer teatro, televisão e cinema, mas para mim que sou de uma formação de teatro, formado por uma escola de teatro, tudo, a nossa família é a família do teatro, né? E a Padilha faz parte da minha família, então eu acompanhei muito ela. Esse último trabalho dela, esse último, o Cordélia Brasil, que eu assisti em 68 com a Norma Bengel, fui ver agora de novo, achei genial, porque ela faz uma releitura do espetáculo muito bem feita. E quando eu saí do espetáculo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu comentei com um amigo meu, produtor, o Ed Botelho, que eu achava que a Padilha, a Maria Padilha, era uma das poucas atrizes brasileiras, se não a única, que tinha feito um pacto com o teatro sem nunca ter perdido o vínculo. Então ela vem, desde a estreia dela até agora, com uma ligação, com uma fidelidade total ao teatro. É a atriz brasileira que mais fez Shakespeare, é a que mais aposta no teatro, junto com Marília Pêra e Fernanda Montenegro. Ela faz Chekhov, ela faz Shakespeare, ela faz foto para Playboy, pega o dinheiro da Playboy e coloca na falecida do Nelson Rodrigues. Então, eu acho genial isso. Eu queria mandar uma mensagem para a Padilha, que agora que ela está minha vizinha aqui da Lagoa, que ela desça do lugar, né, dela, que ela fica reinando lá em cima, reúna aos mortais, aos simples mortais aqui embaixo, e ande comigo na Lagoa, que agora nós somos vizinhos, né? Ah, por essa você não esperava. Não, é um encanto, é um grande artista, um ator inacreditável, e é uma pessoa que eu acho que também ele pensa o teatro, sabe? Ele pensa a arte. E é um grande amigo mesmo. Eu conheci ele no primeiro filme que eu fiz, esse das Tripas de Coração, e é das pessoas mais engraçadas, talvez a mais engraçada que eu já conheci, porque o humor dele se renova, é uma criatividade sem fim. Então, tô sempre rindo com ele. Maria, nós vamos dar uma paradinha agora e já voltamos com o terceiro bloco com mais Maria Padilha. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vida Vivida, conversando hoje com a atriz Maria Padilha. Maria, como foi a experiência de ter sido diretora artística do Teatro Glória de 1999 a 2001? Eu acho que o teatro tem que ser uma festa. Então eu fiz um bar lá, pequeno espaço, mas para as pessoas saberem que elas iam poder chegar cedo para conversar, para comer bolo de chocolate, brigadeiro, ou beber uma cervejinha. E estava sempre inventando outros eventos, acontecimentos para circular pessoas por lá, porque eu acho que o teatro a gente está vivendo um problema no Rio de Janeiro, principalmente, muito sério de um público bacana, porque a gente tem um público, mas que é um público de terceira idade. Bom, em Mulheres Apaixonadas, a sua personagem, Hilda, descobriu que tinha câncer de mama. Foi. Mas como foi pra você, Maria Padilha, interpretar essa personagem? Olha, nesse momento dessa cena foi difícil, porque eu já recebi muita notícia ruim sobre os outros, assim. Perdi muitas pessoas, amigas, amadas, mãe, não sei o quê, perdi muita gente. Então eu já recebi notícias terríveis nesse sentido, já sofri pela perda. Mas eu nunca tinha sofrido uma notícia assim, você pode morrer, sabe? Então eu perguntei a umas pessoas assim, que já tinham passado pela situação, como é que foi no momento. Mas na hora mesmo a gente usa um pouco a imaginação, né? Mas eu ficava muito pensando nisso. E eu tinha muito medo de banalizar, sabe, o sofrimento, porque eu acho que é um momento muito sério na vida das pessoas esse. Muito crucial, né? E teve uma coisa que aconteceu que foi assim muito legal.
Nessa novela fazia a Regina Braga, aquela atriz maravilhosa, fazia essa novela. E ela é casada com Drauzio Varela, que é um oncologista maravilhoso. E ele mandou por ela uma carta para mim, dizendo que ele tinha chorado quando ele viu a cena, porque no meu olho tinha exatamente o que ele via quando ele tinha que dar essas notícias terríveis para as pessoas. Então, cara, sabe, eu ganhei 5 Oscars de uma vez, sabe? Que bom. E nós temos mais uma perguntinha. Eu gostaria de saber se existe algum papel que você ainda não fez e que gostaria de interpretar. Hoje em dia eu não tenho muito mais isso. Eu quero fazer um tipo de teatro e trabalhar com pessoas. Eu quero ter um projeto aí que está em gestação ainda, que é fazer A Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues, com o Zé Celso Martins Corrêa. Nunca trabalhei com o Zé Celso, eu conheci desde que comecei a fazer teatro. Eu adoro o teatro que ele faz. Então meus sonhos estão mais ligados a trabalhar com quem do que fazer esse ou aquele personagem. Já tive muito isso que você falou, tinha uns personagens que eu queria fazer e fiz a maioria deles. Consegui fazer. Alguns a gente se frustra porque a produção não sai tão boa, né? Não acontece muito. Mas hoje eu quero mais, tô mais focada assim em trabalhar com pessoas, fazer um tipo de teatro que eu quero, que eu acredite. O teatro é realmente a sua paixão? Eu acho que assim, o teatro, todo ator sabe que no teatro é onde você tem realmente o poder sobre o trabalho, porque no cinema o cinema é incrível, mas tá na mão do diretor, depois ele vai montar lá as cenas, pode mudar o filme inteiro. Na televisão você não sabe o que novela, você não sabe o que o autor vai escrever no dia seguinte, você tá boazinha na novela, no dia seguinte você vira má. A gente não é tão exigido, o teatro exige muito, mas ao mesmo tempo que o teatro exige muito, acho que ele dá muito de volta também. Então, eu acho que todo ator, se você perguntar isso, todo ator que já fez teatro, que tem uma formação de teatro, vai dizer, no teatro é onde é a minha arena, mas não que eu não goste desses outros veículos, eu adoro. Eu acho que sabe, tá num set de cinema estimulante, é maravilhoso, tá fazendo uma novela que tá todo mundo muito bacana, empolgado, as pessoas em volta estão animadas, eu acho que isso também conta muito. Bom, Maria, infelizmente nosso programa chegou ao final. Muito obrigada, o programa foi ótimo. E o programa fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidade@universidade.br. Tchau e até o próximo programa.